até invertebrados, necessitam durante uma parte do período de 24 horas. A gente passa um terço da nossa vida dormindo. Ele é importante na restauração tanto de funções vitais, cognitiva, humor, como também a parte orgânica. Um indivíduo jovem, saudável, costuma dormir entre 6, 7 horas do sono. Isso depende muito. Crianças dormem 16 horas das 24, como um idoso pode dormir 4 horas. Então a quantidade depende da sua idade, da sua característica genética e do seu ritmo próprio circadiano. A gente dorme basicamente devido a dois processos. Durante o dia a gente vai gastando energia e vai vindo uma sonolência para tentar repor essa vigília, né? Então, que eu chamo processo homeostásico do sono. E também um processo circadiano. O ser humano, ele é pontuado pela luz. Enquanto tem luz, a gente tem o sinal na retina e que manda para o nosso cérebro para a gente estar alerta. Quando vai chegando a noite, então o ritmo circadiano vai favorecendo a escuridão, secreção de melatonina e o sono. Então, durante o sono, vários neurotransmissores que estavam na vigília proporcionam alerta, um deles, por exemplo, a adrenalina, noradrenalina, dão vazão a outros transmissores que favorecem o sono. Habitualmente a gente deita, né? Você começa a ficar relaxado, a gente fala assim que o ritmo cerebral da vigília, que é uma atividade rápida do cérebro, vai lentificando, ritmo alfa, e normalmente a gente começa, o sono tem duas grandes fases. O sono não REM, que é a ausência de movimentos oculares rápidos, e o REM, que a sigla é Rapid Eye Movements. Esse não REM é dividido em 1, 2, 3. Um é um soninho leve, que a gente da vigília vai relaxando, começa a cochilar, se alguém abrir a porta, tocar em você, você acorda, a gente passa 5% só nessa fase. Depois vem o sono 2, que aí é o do não REM, que é o mais profundo, um pouco mais profundo do que o 2. Aí a gente pode dizer assim, a pessoa realmente está dormindo quando está nessa fase 2. A gente passa 45% a 50% da noite nessa fase. Depois o sono 3, que é o sono de ondas lentas, onde o cérebro está bem lentificado, a pessoa está bem relaxada, aí é bem difícil acordar a pessoa. A gente passa de 18% a 23%. E o REM é quando vem, ele é um pouco independente dessas três fases, é quando a pessoa está totalmente relaxada, o cérebro ativo, os olhos movimentando, e se você acordar a pessoa nessa fase, ela lembra do conteúdo do sonho, né, sonhos mais vívidos. O sono 3, o sono REM, é importante para aquisição, estoque e redirecionamento da memória. Então, quando a gente dorme, a gente consolida o que a gente aprendeu durante o dia anterior e prepara o cérebro para o próximo dia. Agora, não é uma matemática, 1 para o 2, para o 3 e REM. Eles podem acontecer alternando. A gente fala que a pessoa fez um ciclo do sono quando ela teve o primeiro REM. Aí o REM vai aumentando e concentra mais no fim da noite. E o sono delta, que é o sono 3, mais no início. Mas a qualquer momento você pode ir para qualquer fase. O importante são as porcentagens gastas nessas fases. O mais frequente de todos é a insônia, né? Se a gente fizer uma inquérito populacional, 35% das pessoas já passaram por 1 ou 2 noites de insônia, que a gente fala que é aquela insônia aguda que volta, né? Mas 11% das pessoas têm a insônia doença crônica, né? Que acontece mais de 3 vezes na semana, mais de 3 meses, repercute no dia a dia. A insônia é muito relacionada a alterações do humor, principalmente a depressão. Então a pessoa chega, quer dormir e não consegue. Então o cérebro dela está ativo. Então é um dos principais distúrbios, né? E a gente hoje em dia foca em tratar a causa da insônia e não ficar dando remédio para dormir artificialmente. Outro distúrbio muito frequente é a apneia do sono. A obesidade, hoje em São Paulo fizemos um estudo aqui, 60% da cidade está acima do peso. Homens, pode acontecer mulheres também, a gente vai envelhecendo, essa região da garganta fica flácida. Então é muito comum roncar, é um sinal, mas a pessoa para de respirar. Quando ela para de respirar, cai o oxigênio do organismo e ela desperta para voltar a respirar. Então fica tendo queda de oxigênio e adrenalina, queda de oxigênio e adrenalina. Aí favorece hipertensão, arritmia, duas doenças importantes, infarto e acidente vascular, são bem relacionadas à apneia do sono, né?
Então esses são os dois grandes distúrbios que causam mais essas consequências, né? Tem um mais simples, por exemplo, que é a síndrome da perna inquieta. É aquela pessoa que não consegue ficar parada, no final do dia ela tem que mexer a perna por uma angústia. Quando ela vai dormir é muito comum ela chutar a perna, ficar dando um chutezinho. E isso leva a uns despertares. Hoje está começando alguns estudos a mostrar, pode levar a alterações de cansaço, memória ou até, como a apneia do sono, aumento da frequência e pressão arterial. Tem estudos mostrando que pessoas, é mais comum a associação de doenças degenerativas com pessoas privadas de sono. E muitas dessas doenças também levam a distúrbio do sono. O parkinsoniano ele acorda muito à noite, o paciente com Alzheimer também. Então existe uma relação bidirecional, tanto privação de sono, apneia, insônia causando essas doenças, como vice-versa. Respeitar o horário de dormir e levantar, não fazer atividades excitantes à noite, como café, televisão, leitura, tudo que é luz e tudo que é estímulo simpático, adrenalina, prejudica o sono, né? E atividade física, uma boa alimentação, tudo isso são medidas de saúde que faz que a pessoa durma melhor e respeite. Mas é muito comum a pessoa falar assim, eu preciso de pouco sono. Eu preciso só de 2, 3 horas. Mas isso é um conceito meio, pode ser falso. A pessoa está ali porque ela quer trabalhar mais em casa, ou a mídia, lazer, aí ela acaba dormindo pouco e tem que acordar cedo. Então existe um estado de privação crônica na sociedade. Nós fizemos um levantamento aqui na cidade de São Paulo, acompanhamos 3 décadas, a última foi em 2007, mostrou que o paulistano está com dificuldade de iniciar, dificuldade de manter e acordar precocemente, ou seja, estão tornando uma sociedade restrita de sono. E a gente vai pagar o preço disso, com hipertensão, diabetes, depressão, alterações cognitivas, né? Primeiro, quanto mais industrializado, desenvolvido é a cidade, o país, primeiro que você começa a ter mais atividades que requer o trabalho em turno. Então, profissionais de saúde, transportes, centrais, hoje em dia supermercados 24 horas, então já vem um problema que são pessoas que podem não se adaptar a ter que trabalhar nesse horário. Então existe 25% dos que trabalham em turno adoecem, né? Diabetes, gastrite, hipertensão, risco de acidente. E a cidade fica, né, iluminada o tempo todo, barulho, tem bairros em São Paulo que as pessoas, onde tem os grandes bares, que as pessoas tentam isolar a casa com janela anti-ruído e não conseguem dormir mesmo. Pessoas se mudando, né? Então caminha tudo para uma privação crônica mesmo de sono.